Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, nesta sexta-feira, somos chamados a olhar para o santo sacrifício do Calvário, para a entrega de Cristo por nós, para nossa salvação e libertação de todos os nossos pecados. Dando sequência às meditações do livro Corpo Místico de Cristo, vou pegar algumas passagens aqui do final deste capítulo que o bispo Fulton Sheen traz para a meditação nossa a pessoa do bispo. Ele diz: a autoridade dos bispos não é deles. Cristo quem os escolheu e os enviou. O poder que exercem sobre seus sacerdotes e povo não lhes é pessoal. Eles são somente os embaixadores de Cristo. Quando o vigário ensina, Cristo ensina. Quando os bispos governam, é Cristo, Rei, quem governa. Para cada católico, a ordem dos bispos dentro de sua própria esfera é, nesse sentido, a ordem de Nosso Senhor. Quando os bispos falam como pastores de seus rebanhos, não os vemos Cristo que lhes deu poder. Não são opacos como se fossem cortinas, são transparentes como se fossem vitrais. Vemos o Cristo divino através deles, como as mulheres de Jerusalém viam a divindade através do rosto sangrando e do corpo dilacerado pela cruz de um homem no caminho para o Calvário. Quando, portanto, os bispos da Igreja, em união com Pedro, dão ordens à Igreja Universal, sua autoridade é para nós, no sentido mais verdadeiro da palavra, a própria autoridade de Cristo. Quando o episcopado, sob a chefia de Pedro, liga e desliga, ordena e governa, sempre olhamos para a pessoa de Cristo por trás dele. Assim como quando ouvimos uma voz no rádio, sempre procuramos sua fonte, não na máquina que a transmitiu, mas na pessoa viva que a enviou. É possível que as falhas humanas de quem exerce a autoridade tornem difícil imaginar Cristo falando por eles, mas isso não pode ser ocasião para que duvidemos de que Cristo mesmo fala, da mesma forma que não devemos, por culpa da estática em nosso próprio rádio, duvidar que o tom de voz daquele que fala do estúdio é claro e distinto. Simão era um homem fraco, mas Pedro era pedra. O homem não é o ofício, a pessoa não é a mensagem. Por que os sucessores que se seguiam a Pedro, ao modo de Nosso Senhor que mudou o nome de Simão para Pedro, abandonaram seus nomes de família para receberem nomes cristãos, como Leão, Pio ou Gregório? E por que os sucessores dos apóstolos, os bispos de toda a igreja, sob a mesma inspiração, abandonam seus nomes de família sempre que rezam por eles no memorial da paixão e ressurreição de Cristo, se não fosse para lembrar a si mesmo e a nós que sua autoridade é impessoal, que são apenas os instrumentos e representantes, e que mesmo no mais vigoroso de seus mandamentos, as palavras de Nosso Senhor ecoam para sempre. Só tendes um Mestre, o Cristo. Assim, meu dileto e amado ouvinte, Fulton Sheen traz para nós este espaço para meditarmos sobre o bispo, o sucessor dos apóstolos que está à frente da diocese na qual nós participamos. Só podemos olhar de maneira verdadeira para o bispo, para o sacerdote e para o papa, se formos resguardados pela fé. Humanamente falando, todos nós somos falhos.
os bispos são falhos, o Papa, enquanto homem, enquanto preso à sua humanidade, também é falho. Então fica difícil para nós, às vezes, ter esta consciência clara de que o bispo, o sacerdote, age no lugar de Cristo. Não existe Igreja Católica sem o Papa, sucessor de Pedro, e os bispos, que é o colégio episcopal, em unidade com o Papa para governar a Igreja. Nós precisamos entender que o mistério da Igreja está além das convicções que nós, pobres humanos que estamos à frente do seu governo, possuímos. O bispo é chamado, juntamente com o bispo de Roma, o Papa, a ensinar as verdades da fé, a ser sinal de Cristo na sua Igreja. O bispo é um grande pai de família que acompanha com zelo, com apostolado ardoroso, o seu povo, o seu clero. A missão do bispo não é fácil, é uma missão solitária, é uma missão pesada, é uma missão exigente, que as pessoas às vezes não imaginam o quão difícil é essa tarefa. É uma tarefa de grande responsabilidade e, em razão da precariedade humana que cada um de nós ostenta em si, fica difícil compreender que através desta humanidade fragilizada que cada um de nós carrega consigo, passe essa mediação do mistério de Deus para a sua Igreja. Eu creio que primeiro nós, como sucessores dos apóstolos, precisamos tomar consciência a cada dia da responsabilidade, do peso que é o episcopado, o seu significado, a sua relevância e a sua pujança dentro da Igreja. A começar de nós, que precisamos olhar para nós, para a nossa carcaça humana, para a nossa fragilidade e tomar consciência desta grande atribuição, deste ofício que é maior do que nós, na nossa humanidade, que o Senhor nos confiou. Aqui o apelo que eu faço para você, ouvinte, é que o povo de Deus precisa sempre orar pelo bispo. Pedir a Deus que o ilumine com o Espírito Santo para que suas ações sejam feitas no discernimento dos espíritos, para que a Igreja continue sendo a barca de Pedro nesse mundo de mar revolto. Nós precisamos orar. É claro que o bispo é mestre, ele é o catequista primeiro da diocese, que deve ensinar a doutrina da Igreja. O ensino episcopal, ele deve estar radicado nesta plataforma segura da palavra de Deus, da tradição da Igreja e do santo magistério autêntico da Igreja. É uma tarefa difícil que os bispos realizam com a participação do clero, dos sacerdotes e dos diáconos, bem como com o auxílio dos catequistas, dos evangelizadores, para que a harmonia da comunicação de Deus através da Igreja chegue ao coração de todas as pessoas. Todos têm direito de receber o anúncio do Evangelho. A nossa Igreja é bela, ela é profunda, ela é iluminada pelo Divino Espírito Santo, mas os que estão à frente desses trabalhos, os que são escolhidos para esse trabalho divino na Igreja, precisa da oração do povo de Deus, precisa de conversão permanente, de arrependimento dos seus pecados, de mudança de vida e de discernimento acurado permanentemente para que a vontade de Deus seja feita e não a nossa vontade humana.
Na antífona de comunhão da missa desta sexta-feira, nós temos o versículo 2 do Salmo 9. Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas cantarei, em vós exultarei de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. Aqui nós temos em forma orante a expressão do coração do salmista, um judeu piedoso, que eleva a Deus a sua gratidão por participar deste chamado de Deus ao seu povo, para bem servi-lo e para bem amá-lo através do canto, através do louvor, através da oração. Olhando para a nossa vida espiritual, contemplando a nossa igreja, nossa paróquia, nossa comunidade, diocese, por mais que sejam pontuados esses caminhos com fragilidades humanas, com o sacerdote que precisa de oração, com o bispo que precisa de oração, que precisa de zelo, que precisa de cuidado, nós não podemos fixar a compreensão da igreja na sua dimensão de aparência humana. Mas a igreja é esta beleza mística, sobrenatural, que se expressa em nós, que nossos corações, compreendendo isso, não tem outra atitude a não ser louvar, pois a igreja, na sua dimensão mística e expressada através das pessoas que nela estão, neste mundo, pratica uma caminhada escatológica de preparação profunda para a consumação do reino na volta de Jesus. Esta é a atividade precípua da igreja, mediante o anúncio, a catequese, o ensino, o apostolado, o serviço, a prática das virtudes, preparar a consumação do reino que se dará com a manifestação de Jesus na sua segunda volta. Enquanto isso, os sacramentos, a palavra e o ensino da igreja nos ajuda nessa caminhada bonita para Deus. Pai Santo, nós te louvamos nesta manhã pela nossa igreja. Cura, Senhor, os católicos que estão afastados da igreja, que receberam o batismo e sacramentos, mas que não participam mais. Foram tomados, Senhor, pela preocupação com o século, com as coisas, com a vida, com o lazer e com tantas atividades humanas. Conceda-lhes a graça de abrirem o coração aos ditames do Espírito, para voltarem à casa de Deus, para voltar a dizer, sim, eu sou católico, graças a Deus. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Abençoada sexta-feira para você e sua família. Amém.